Oi, testando o som? Isso, estamos começando aqui mais um Quem Sabe Faz a Mix, né? Você que já faz a sua mixagem e quer aperfeiçoar a sua mixagem, nos acompanha aqui nesta temporada desses vídeos que eu estarei gravando sobre vários assuntos, falando sobre som na igreja. Então, assim, normalmente na igreja tem pessoas que não sabem fazendo a mix. Por quê? Porque foram pegos de surpresa, ou estão ali envolvidos já em alguma banda, ou algum grupo de louvor, e foi convidado para poder operar o som da igreja. Está lá, dentro de um achismo, mas estamos aqui para retirar esse achismo e trazer para você os melhores assuntos de forma simplificada. Né? Porque foi algo que Deus me deu, foi criar esse projeto áudio simplificado, onde eu estaria entregando através de plataforma, através de cursos, através de capacitações, o som de uma forma simples e fácil compreender. E eu não poderia deixar de trazer para este episódio aquele que já participou aqui dos primeiros, né, quem sabe faz a mix, quando eu fiz lá no passado eu fiz 2, mas devido ali o tempo foi uma correria. Hoje estamos voltando a fazer novamente e ele, Gilvan, simplesmente, o nosso amigo, operador de som do Templo Central da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. A paz do Senhor, meu amigo Maílson, a paz do Senhor a todos. Pai do Senhor, pastor Gilvan. Amém. Certo? Deus possa abençoar nosso dia, nossa vida e que a gente venha aprender cada vez mais sobre som, sobre áudio de forma simplificada com o nosso professor, certo? E como eu tenho sempre dito, né? Sermos servos para servir bem na casa do Senhor. Exatamente. E esse é o assunto que vamos estar conversando hoje. Falar de mesa de som é muito bom, muito fácil. Falar de caixa de som, né? Falar de equipamentos, de mixagem, né? Tudo aquilo que a gente ama falar. Mas algo que a gente tem que amar primeiro. Deus acima de todas as coisas. Amar nós, né? Em segundo lugar, o próximo como a nós mesmos. Então, eu quero falar aqui sobre um assunto. Operador. Quando eu falo operador, é aquele que mexe no som. Seja profissional que controle o sistema sabendo o que está fazendo, ou aquele que está ali mexendo mesmo sem saber o que está fazendo, mas está tendo acesso à mesa de som, a operar o som da igreja. Então, eu nomenclaturei nesse assunto o título de Operador, Servo, Crente e Transformado. Gilvan, você como um nato operador de som de igreja, assim como eu, começamos lá nos tempos primórdios das analógicas. Qual a diferença de você chegar no som mais fervoroso, espiritualmente falando, se isso já aconteceu também, de você em algum momento chegar no som e não estar naqueles seus dias melhores espirituais ali, de você ir para a igreja, parece que pela obrigação de fazer a obra, mas você não estava tão crente, vamos dizer assim. Quando eu falo servo transformado, é nós termos ali os frutos do Espírito Sim, reinando em sim. nós, né? Uhum. Então, quando já teve momentos que eu cheguei na igreja também um pouco frio, vamos dizer assim, para controlar o som, para passar ali aquela palavra de Deus para os irmãos através dos meus ouvidos e das minhas mãos, né? Então, o nosso culto começa em casa, né? Sim. Sim, e já, mas nossa, Falei já, quase já, tudo. já aconteceu algumas vezes a pessoa ir por obrigação, até quando era voluntário, Uhum. né, ir por obrigação de ter que ligar o som, né, não tava nos meus dias melhores, né, mas mesmo assim buscando sempre fazer o melhor para o Senhor, né, mas sim, já teve dias que a pessoa chega na igreja e não, esse aqui é meu último dia, não quero mais ficar aqui trabalhando para a obra do Senhor. Aí chega uma pessoa e diz assim, rapaz, que som, Não é, que som rapaz. Parece que quando a gostoso. gente está se programando para desistir de Exatamente, tudo, exatamente, aí Deus exatamente. diz: espera aí, rapaz, tenha Até como calma. profissional também, eu já passei por isso, já chego, não, hoje não aguento mais, mas não. Aí Deus vem e o pregador fala uma palavra que é Refrigera, né? porque assim, você tá todo o tempo com atenção no culto para o som, né, em si. Uhum. Mas chega aquele momento que você presta atenção na palavra assim do pregador e o pregador fala e pronto, te toca.
Aí já dá vontade de voltar no próximo culto. Já, já. Né? Pregações assim que nós achamos que não estão com total atenção na pregação, mas sim no movimento do templo, se o teclado está superando a voz, algo assim. Mas é aquele momento que a gente parou para escutar e Deus fala. Isso. Né? E Deus fala justamente quando a gente está precisando. Parece que é no dia mais fraco, aí ele diz, não, agora você está precisando. É uma bênção de Deus. Servir ao Senhor é uma bênção. Com alegria. Sim, com alegria. Exatamente. E assim, Deus ama quem dá com alegria, quem oferece o seu louvor, né, com alegria, com satisfação. Então, assim, nós temos que buscar a santificação, que sem a qual não veremos a Deus. Sim. E nós precisamos estar ali dentro de um patamar espiritual, porque nós estamos lidando com o mundo espiritual. Sim. Passando pelos cabos, entrando no microfone e saindo nas caixas de som. Então, assim, nós temos que buscar oferecer o nosso melhor para Deus, primeiramente de dentro para fora, né? Para depois podermos passar para alguém. Então, assim, quando nós temos a convicção de que temos que cuidar de nós para poder cuidar dos outros, aí é diferente, né? Tenho até falar aqui, né, que quando eu iniciei mesmo em som, quando eu iniciei a mexer em som, a caixa amplificada, né, nos cultos ao ar livre, né, já quando a gente tava fazendo som de culto ao ar livre, né, que chega aquela pessoa e diz assim, minha filha tava tão triste dentro de casa, depressiva, né? Naquele tempo não era tão falado sobre esse assunto, depressão. Aí minha filha tava tão triste em casa, quando ouviu o som, aí ela foi pra porta de casa e ficou ouvindo o culto todinho. Mamãe chegou e falou isso após um culto ao ar livre. O som que eu fiz foi numa caixa amplificada. Botei a caixa, botei um teclado e a voz, e os irmãos fizeram o culto ao ar livre, né? E pronto. Mas a palavra de Deus foi difundida. Exato. E aceitada para a glória de Deus. Pois é, então é isso que quando eu trago a nossa visão de servo, de servir, é termos o cuidado com a nossa vida espiritual para poder cuidar da vida espiritual dos outros. Né? Exato. Porque a palavra de Deus entra aqui no microfone, passa pelos nossos ouvidos, pelas nossas mãos para ser melhorada e propagada. Né? Ali seja por uma transmissão, ou seja para o retorno para o próprio pregador, né? Que tem pregações que o pregador chega e diz, eu estou pregando para vocês, mas eu estou recebendo também. Não somente internamente, mas pela caixa de retorno também, que ele está se ouvindo bem. Já ouvi. Que ele no momento nenhum perdeu a percepção de que está se ouvindo bem, porque o retorno estava bom, porque a caixa é boa, porque foi feito um investimento planejado e não um gasto exacerbado. Sim. Simplesmente foi algo que começou bem. E se hoje não está legal, ou se hoje seu sistema de som da sua igreja está ruim, ou se hoje você não sabe fazer tudo aquilo que você queria fazer, buscar o conhecimento, né? Porém, lá na palavra diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, com certeza, você já está no reino de Deus. Você já está controlando o som na igreja. Então, ele vai capacitar o escolhido. Tem muita gente já capacitada aí, que não foi escolhida. Mas ele capacita o que foi escolhido. Então, eu fui um escolhido não capacitado. E Deus me capacitou. Eu creio que Gilvan também. Também. Gilvan não tinha uma capacidade, mas ele buscou a capacitação. Eu nunca imaginei que estaria onde eu estou atualmente. Né? Eu pensei que sempre trabalharia ali. Eu estava muito feliz trabalhando ali na mesa de som da minha igreja. Né? Todas as igrejas que eu fui fazer parte, trabalhava ali no som. Né? E do nada Deus me chamou para trabalhar aqui nessa obra. E estou aqui há 4 anos. Né? Para a glória de Deus. Que se fosse pelas coisas que vêm, né, do homem, as tristezas, não estaria mais. Mas Deus vem me capacitando, né, usando pessoas para me capacitar, né, o Maílson é a principal aí que Deus está usando. Deus criou uma amizade
do nada entre a gente. Não é, rapaz? E hoje em dia, há 4 anos que eu trabalho aqui no Templo Central. Há 4 anos que ele recebe quase todos os dias uma mensagem minha É uma perguntando consulta, algo. é uma mentoria eterna. Não tem fim. Não tem fim. E eu vejo uma evolução no meu serviço ao Senhor. Né? O tema é servir, né, ao Senhor, e eu vejo isso também. A gente tem que ter a humildade de escutar aquelas pessoas que já estão na nossa frente em sentido técnico, né? Eu já vasculhando o computador aqui da central, eu vi uma pasta com 70 apostilas falando sobre som, que esse jovem rapaz aqui Eu ia, deixou aí na mesa de ia som. procurando, ia baixando ali cada assunto que ia aparecendo. Exatamente. Eu achava uma apostila sobre o assunto. E eu fui lendo também e perguntando para ele, né, principalmente eu tive uma dificuldade aqui, né, que foi a orquestra e coral, mas querendo servir sempre ao Senhor de forma melhor, fui ouvindo a ele, fui ouvindo ao nosso pastor Daniel, que é o regente e Daniel maestro Batista, do coral e da orquestra aqui também, que me ajudou muito na mixagem de orquestra e coral, venho melhorando bastante, como ele fala, né, como vinho, né? Venho melhorando. E o Maílson, e é isso, gente. Maílson também tem o seu mentor, né? E é isso que a gente tem que procurar. Aprender realmente com pessoas que façam você evoluir, né? Porque a gente sabe que na igreja qualquer um entende de som. E entende de som para criticar o seu trabalho. Isso aí é normal. Igreja pequena, igreja grande, igreja média, todo canto tem isso. Então a gente não pode se atentar só para isso, que isso só vai nos entristecer. Como o Moisés falou, vai ter dias que você vai chegar tanta gente falando com você sobre som, que o som não tá isso, que o som tá aquilo, que vai lhe entristecer, certo? Mas busque pessoas que façam você evoluir. Quantas vezes eu falei para Maílson, né, sobre que, ixi, mas hoje não foi legal o som, não tá legal, mas homem, fique calmo, foi isso, faça isso que pode melhorar, e eu fazia e melhorava, né? Então, pessoas que entendam e que saibam conversar com você também, certo? O servir ao Senhor é sempre uma evolução, né? É igual a santificação, né? Exato. Vai sempre buscando santificar mais. 1% a cada dia, né? Então vamos buscando cada vez mais evoluir tecnicamente para que a gente possa também fazer o melhor para Deus e servir o melhor ao Senhor. Exato. E quando falamos em servir o melhor, é buscar fazer o nosso melhor para não comprometer o melhor do próximo. Por exemplo, eu vou tocar teclado. Eu toco teclado e eu tenho ali o nível do volume do teclado que eu tenho que ajustar, o volume do cubo, que é para mim, certo? O cubo é para o músico, não é para a igreja. É para mim, não é para o altar da igreja, é para mim, certo? Então o que acontece? Já vão aprendendo aí. Simplesmente eu vou colocar o cubo para mim e ele vai captar o som do meu teclado ali através do DirectBox, o sinal de linha, seja mono, seja estéreo, ele vai captar. Não, o Gilvan quer fazer o melhor. Mas eu quero o estéreo. Aí, Gilvan, valeu, obrigado. Vai ali conectar os 2 cabos. Eu vou conectar o meu cubo ali, deixar num nível bom para que eu me ouça. No máximo, para quem está do meu lado ali na banda me ouça. E ele vai enviar para o público. Agora imagina aí. O baterista começa a tocar mais forte. Eu deixo de ouvir meu retorno. Aí eu vou e aumento o meu cubo. Ou se eu não aumento no teclado e acabo clipando lá o sinal de entrada do ganho da mesa, aumento no cubo e começa aquela interferência ali, aquele ruído dos instrumentos interferindo no som do público. Sim. O que é que vai acontecer com o Gilvan? Ele vai diminuir o nível do volume, a igreja vai deixar de me ouvir bem na hora de um solo, na hora de uma base, vai ficar aquele som emboloado, cheio de reflexões e eu vou estar me achando o máximo porque eu estou com o cubo lá em cima, mas na verdade a igreja não vai estar entendendo nada do meu instrumento. Quando eu falo que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus, como diz lá em Romanos 10:17, ouvir a palavra e seu acompanhamento também, ouvir ali a banda, ouvir os instrumentos. Sim, ouvir a bateria, ouvir o baixo, guitarra, violão, teclado, instrumentos de percussão, back vocal. Mas, em primeiro plano, a palavra de Deus e as demais coisas organizadas no seu lugar. Bem ouvidas, bem mixadas, bem audíveis.
para que nesse complemento, nessa junção, a obra do Senhor venha só a ganhar. Que a palavra seja passada com os seus acompanhamentos, com os seus instrumentos que o acompanham ali para criar aquele clima de adoração e as vidas serem transformadas, né? Amém. Então a transformação vem a partir de nós, de dentro para fora, para daí a gente poder atingir a pessoa de fora para dentro, né? Verdade. Algo que eu aprendi, né, sobre mixagem, né, é que a gente quando tá mixando, né, que tem a banda chega, né, monta seus instrumentos e tal, então aquelas pessoas da banda, eles já fizeram a afinação, já tocam, né, naqueles cubos deles, né, a gente se apresenta, né, algo que a gente tem que trabalhar muito é comunicação. Exato. Certo, gente? Tem que se comunicar, tem que chegar a se apresentar para a banda, é o que eu venho trabalhando fazer isso, né, venho aprendendo a fazer isso aos poucos, mas é como o Miles falou, às vezes o baterista começa com uma pegada e depois, né, aumenta ao máximo, todos vão aumentando cada um o seu cubo, né, é algo que a gente sempre vai ter esses problemas na igreja. Infelizmente acontece, né, mas algo que a gente pode, é aquele caso de eu ser servo, o baterista ser servo, o tecladista ser servo, o guitarrista, todos que fazem parte da banda sermos servos. Todos somos servos servindo ao único Senhor, que é Jesus Cristo. Ninguém vai querer aparecer mais do que o outro. E estaremos servindo uns aos outros. Né? Exatamente. E sempre lembrando que a gente está servindo ao Senhor Deus, mas fazendo nosso trabalho para o público, para as pessoas. Naquele público, eu tenho que ter na consciência como operador, o tecladista, o baterista, todos os músicos têm que ter na consciência, né? Isso eu aprendi com o Miles. Que aquele público tem pessoas com autismo, tem crianças, tem bebês, tem idosos. Né? Com sensibilidade auditiva. Exato. E a gente, como servo do Senhor, temos que servir de bom grado a eles também. Exatamente. Miles falou aqui no início, amar a nós e ao próximo como a nós mesmos. Então, se aquele som está super alto e você vê no rosto do público que eles não estão se agradando, eles podem até não se levantar e sair. Mas não estão se agradando do som, o pastor se levanta, pede para baixar. Então, antes de isso acontecer, você já vai amenizando a situação. Entendeu? Então, se o tecladista for servo, ele e o baterista e todos os músicos, eles vão perceber que os cubos estão muito altos para aquela situação, para aquela igreja. Tem igrejas que são minúsculas, então eu não posso fazer dentro de uma igreja que são pequenas, o templo, né? O templo em si pequeno, eu não posso fazer o mesmo som que eu estou fazendo numa cruzada evangélica. Pois é, na rua. Na rua. É. Eu não posso deixar o meu cubo estremecendo a parede da igreja e dizer, eita, meu cubo é bom, tá tremendo, o meu baixo tá tremendo a igreja. Não. Tá servindo só a ele mesmo. Só a ele mesmo, entendeu? Ele está se satisfazendo sozinho. Exatamente. A gente tem que ser atrapalhando o melhor do outro. Temos que ser servos juntos para servirmos ao Senhor Deus. Entendeu? Então eu aprendi com o Mailson o seguinte na mixagem. Vou falar, Mailson. Pode falar. Vou falar. Que primeiramente bateria, a mixagem, baixo e o corpo da banda. Teclado, guitarra, né, percussão. Aí se algo fosse destacar, por exemplo, um solo de um sax, destaca o sax, que tá fazendo aquele solo daquele hino da harpa maravilhoso, né? Que às vezes nós escutamos aqui no domingo, né? Com o nosso pastor. Então, isso que a gente tem que buscar, certo? Não buscar sempre a bateria tá lá em cima e os outros instrumentos lá embaixo. Então o baixo tá lá em cima. Ah, não, eu amo ouvir o teclado. Então o teclado lá em cima e o restante do instrumento lá embaixo, não. A mix que eu tenho desenvolvido, aprendendo a desenvolver com o nosso professor, é isso. Primeiro é voz, depois a bateria, o baixo e o corpo dos instrumentos. Certo? Se eu estiver errado, pode falar, professor. Não, é isso. Uma coisa que eu sempre foco é isso. A voz sempre em primeiro plano. A voz estando em primeiro plano faz parte do tripé, junto com o baixo e a bateria. Certo? Eu coloco esses três no mesmo nível, por quê? Porque vem a voz, aí vem o ritmo e vem a ligação do ritmo com a harmonia, que é o baixo. Que ele dá notas e dá tempo também. Então, assim, quando eu entro ali junto com esse tripé, aí vem ali o
o acompanhamento ali da harmonia, que é violão, guitarra, o teclado, preenchendo ali cada um do seu lugar. Às vezes a gente faz até as imagens de panorama, colocando a guitarra um pouco mais para a esquerda, o violão mais para a direita e o teclado no centro, né? Então a gente consegue definir melhor cada um aí. Até as imagens estereofônicas também, quando o teclado é estéreo, a gente consegue ali alguns efeitos também do teclado, fazendo ali aquela mescla entre esquerda e direita, trazendo uma imagem que o teclado está no meio, e guitarra de um lado, violão do outro, baixo fazendo aquela marcação junto com a bateria, destacada junto com a voz. Claro que a voz tem que estar inteligível. A bateria ela trabalha ali 3 elementos a todo tempo: agudo, médio e grave, chimbal, caixa e bumbo. Então a voz ela entra cobrindo ali toda a faixa de 100 Hz para cima, dependendo do timbre da voz, e logo em seguida vem esses instrumentos fazendo essa cama para a música, né, para a voz. Então assim, quando nós focamos em servir uns aos outros, nós temos que servir por igual, deixar tudo no mesmo nível, entregar na mão do operador que vai saber o que deve ser feito, não é no achismo. Eu estudei, eu busquei, eu analiso, eu me capacito todos os dias escutando música. Quer ser operador de som bom? Escute música. Você vai estudar áudio, você vai aprender questões técnicas, mas a mixagem é ouvido. A arte de mixar simplesmente é você saber o que deve ser colocado ali naquele nível para que tudo aquilo venha para frente. Eu já escutei uma mixagem de bateria que parecia tambores de percussão. Assim como eu já escutei a mixagem de uma guitarra que parecia um contrabaixo. Já escutei ali equalizações de teclado que se misturavam, se mascaravam ali com o baixo e com a guitarra. Então, assim, ouvir música e tomar referências boas, não somente dos operadores que você conhece, que tem um certo know-how, tem uma certa experiência, mas como também você ouvir as músicas. Buscar ali, para a minha referência, que eu sempre falo, mas qual foi a referência do seu começo? Você começou a ouvir o quê? Então, Diante do Trono. Diante do Trono, para mim, era um grupo que tinha tudo, né? Hoje eu creio que não tem mais a orquestra, né? E o coral é mais um grupo, está mais puxado agora para uma banda mesmo, normal, ali com o seu corpo de instrumentos comuns de banda e o vocal. Mas na época que eu comecei a tomar Diante do Trono por referência, orquestra, banda, né? A banda inserida dentro da orquestra, o grupo vocal, o coral e ainda tinha os solistas. Então, assim, era um grupo completo que para mim tomei muito por referência para trazer para dentro da igreja uma mixagem de igreja. Que eu via que eles faziam mixagens leves, suaves, que tinha tudo ali mesmo após uma pós-produção no estúdio, mas assistindo os DVDs, eu ouvia aquilo ali e queria copiar para o sonzinho da minha igreja. Mas é um sonzinho. Mas é algo simples. É uma mesa analógica, sim, mas tá aqui, ó, tá gravado no ouvido, na cabeça. Então, eu vou trazer para minha caixinha amplificada o timbre da guitarra do guitarrista daquela banda. Eu vou trazer para o meu cubozinho ali básico o timbre da guitarra daquela banda. Então, eu escuto a banda aqui no fone de ouvido, vou ouvir aqui na guitarra, no baixo, no cubo, ou no fone de ouvido, ou no som da igreja, a referência. Quando eu trago uma referência boa, já é um dever de casa muito bem feito. Já vou estar trazendo ali diretamente para o Gilvan que vai operar o meu som o melhor timbre possível. Quando o sistema dele foi feito um bom investimento em microfones, um bom investimento em uma console de mixagem, um bom investimento em uma caixa de som, um bom investimento em uma acústica, ele vai precisar equalizar o meu teclado? Não. Mas esse era o mundo perfeito, né? Sim, existe. Seria perfeito. Em 1% ali das igrejas existe esse mundo perfeito. Nos 99% não existe. São ambientes altamente reverberantes, com caixas de som com alto-falantes muito grandes, que vão emitir uma grande massa de baixa frequência ali no ambiente. Vai refletir muito, que o prédio de alvenaria reflete significativamente a média baixa frequência, né, ali o médio grave. Isso. Então, assim, eu vou precisar sim tirar o médio grave de um teclado, se o meu sistema estiver desalinhado dentro de um ambiente como esse. Eu vou precisar trazer aquela audição que eu tomei por referência lá para o tecladista. Tecladista, olha, o som da igreja é assim. Eu vou tocar aqui para você ver. Dá só um oitavado assim, vai lá, tecladista, escuta lá como é que tá o som do teu teclado. Nossa, tá totalmente diferente do que eu escuto no fone ligado no teclado. Pois é, irmão. É a realidade das nossas igrejas. Não tem tratamento acústico porque é caro. Não tem um somzão bom porque é caro. Então vamos fazer o melhor com o que a gente tem? Vamos. Equaliza. Exatamente. Algo que eu aprendi, né, com o nosso professor,
certo? Ele não gosta que eu chame ele assim, mas o nosso professor, que na passagem de som, primeiramente eu peço para a banda tocar, para eu ouvir como tá saindo a bateria, ouvir como é que tá o cubo do teclado. A referência é que o músico já passou ali naquele Isso, momento, principalmente se eu né? não conhecia a banda, nunca ouvi aquela banda. O que é que eu faço? Eu peço para eles tocarem um hino para que eu possa trazer para frente o que eu tô ouvindo lá. Entendeu? É assim que eu busco fazer, certo? E sobre a equalização, né, o som aqui na central, né, é um som alinhado, foi alinhado até pelo nosso professor, certo? Mas por conta do ambiente, né, se vocês forem ver a minha equalização, é cada entortada que a pessoa tem que dar É inevitável. para ficar bom. Então, existe o local perfeito para som, que você não precisa equalizar uma guitarra, não precisa equalizar um violão, não precisa equalizar o teclado. A voz é flat, né, que é a palavra que todo operador quer dizer, ó, meu microfone tá flat, né? Mas Não significa estar bom, viu? exatamente, porque a gente tá fazendo o som pro ambiente, né? Não sei se eu vou entrar em outro tema, mas, Não, mas é é assim mesmo, pode sobre conversar. as lives que eu faço, né? Que a gente aqui faz a live, né? Na IEA Derne, lá no YouTube. Eu tiro tudo de um Matrix. Que é uma cópia do LR que é enviado para o PA. Exatamente, entendeu? Então, o que eu tô fazendo na mesa vai para transmissão. E a sua referência é o PA da É igreja. o PA da igreja. Então, a igreja daqui é bem reverberante, então eu tenho que tirar bastante frequências. Né? Muitas vezes eu até me assusto com o quanto que eu tenho. Eu mando até a foto para Maílson, eu mostro para ele, olha, Mas você se assusta com o que você vê. mas o que eu tô Mas o que você ouvindo ouve satisfaz. fica porque tá compreensível. Entendeu? Essa é a grande diferença. Muita gente quer ver o gráfico e quer buscar algo no ouvido que o gráfico não apresenta. Exatamente. Mas o que importa é o que você está ouvindo, entendeu? E isso a gente aprende nas mesas analógicas, certo? Na mesa analógica não tem gráfico. Exatamente. Né? Na digital agora tem esse detalhe do gráfico, que é bonitinho ali, para você ver o que você está desenhando. Mas atrapalha. Eu até falei para ele, rapaz, tenta fazer a equalização sem olhar pro gráfico para você ver. Exato, eu ia Mas falar aí isso. Eu levei até um carão do nosso professor dizendo assim: vem cá, Gilvan, você trabalhou em mesa analógica, não já? Já. Ela tinha isso aqui? Não, ela tinha o quê? Como referência? Seu ouvido, não é? Então pronto. Se você está ouvindo bem, está inteligível, as pessoas estão compreendendo, eu costumo olhar o rosto das pessoas que estão durante o culto. Se o rosto deles são de atenção, estão compreendendo a palavra, estão acenando de forma positiva para o que estão ouvindo, então estão compreendendo. Então tá bom. Entendeu? Perfeito. Aí, coral também, meus gráficos também são bem tortos, já para as pessoas entenderem, né, as vozes. Entendeu? Então é isso que a gente tenta buscar, a pessoa compreender, nem que seja para entortar todo o gráfico, porque assim, se eu tiver errado, pode me corrigir, professor, que o alinhamento do som é você tirando o melhor da caixa. Agora, por conta do ambiente, nem sempre o melhor da caixa vai fazer com que o som seja totalmente flat. Exatamente. Você vai ter que trabalhar o equalizador, certo? Então, voltando, eu costumo ouvir a banda, né? Se o bumbo tiver muito grave, eu não posso buscar também um kick para aquele bumbo. Você vai estar modificando a naturalidade. Exatamente. E o que eu escuto dentro do trono, né? Também é a naturalidade dos instrumentos. Né? Eu não posso querer que os tons tenham aquele kick enorme, né? Eu já recebi pessoas aqui que chegaram até mim, operadores de áudio chegaram até mim e disseram assim: rapaz, bota mais agudo na bateria, você tá entendendo? Pessoas que fazem uma bateria de forró,
O estilo forró, né? Que Isso, é exatamente. cheio de picos. Ou ouve, né? O estilo forró cristão, né? Sim. Né, não é, a gente, Não, a gente tá falando com crentes, ninguém tá falando aqui de música, não tá falando de música do mundo, mas... apesar de que tem também algumas pessoas que trabalham no mundo fazendo eventos profissionalmente, falando, né? E mixam na igreja também, né? Existem Sim. pessoas que trabalham Sim. fazendo som para o mundo, porque é uma profissão, é o trabalho dele como profissional. E acaba trazendo, às vezes, para a igreja também essa sonoridade, pelo costume, né, ou por algum desejo, ou por gostar daquele estilo, daquele timbre. Né? Toda bateria de qualquer ritmo vai soar idêntico com aquela que ele já está mixando ali para aquela banda. Né? Também tem isso. Pronto, então é isso. O que eu quero dizer é isso, é a gente trazer a melhor forma com que todos ouçam bem. O violão, eu gosto muito do teclado estéreo. Aquele teclado eu gosto muito, né? Até, mas sempre perguntam pra mim, esse teclado tá estéreo, não tá? Tá. Eu sempre, quando é possível, eu coloco. Certo? Que eu gosto. Violão de um lado, guitarra de outro. Gosto de fazer esse estilo. E eu gosto de ouvir, olha, eu tô ouvindo o violão, tô ouvindo a guitarra, tô ouvindo o teclado, tô ouvindo bateria. Então eu gosto na minha mix ouvir tudo. Certo? Não aquele embuluado de coisas que a pessoa não compreende muito. Mascarando ali. Mascarando, entendeu? E sempre a voz na frente. Quando tem, no nosso caso, né? Tem banda, cantores, vocal e o pregador. O que é que eu faço? Eu boto sempre o pregador bem na frente. A voz principal do cantor, o vocal e banda. Eu sempre faço assim. Naquele certo? momento do ápice. Exatamente, exatamente. No final do culto ali que começa aquele movimento forte, né? Isso, certo? Porque essa é a busca. Né? Que a palavra de Deus seja ouvida e que ouçam bem a palavra de Deus. Né? Não adianta eu aumentar ao máximo o som tá super alto e ninguém tá compreendendo nada. Aí o final da pregação alguém aceitou Jesus, nem vi. Tá entendendo? Aí o pastor tá aquela emoção do público, das pessoas, da banda. Aí vai parando a emoção e o pastor vai começar o encerramento do culto, né? Ele começa a falar baixo, né? E as pessoas compreenderem que ele pediu para a igreja ficar de pé, mesmo com aquela, né? A diferença da dinâmica, né? Exatamente. Mas que as pessoas possam compreender. É isso que a gente tem que buscar, né? Para mim, na minha opinião, que as pessoas entendam o que está acontecendo durante o culto. Entendeu? O pessoal da live entenda o que está acontecendo durante o culto. Eu costumava muito desligar todos os microfones quando, por exemplo, o coral ia louvar o Senhor com a orquestra. Aí eu desligava todos os microfones e depois que eu aumentava o coral e a orquestra, aí ficava aquele silêncio na live. Ixi, pronto, acabou o culto. Né? Ficava aquele negócio estranho na live. Aí não. Comecei a deixar ligado, a aumentar, depois a diminuir, fazer a mixagem mesmo. Algo que eu aprendi com o Maílson, né, que é muito difícil durante o culto, você não mexer muito na mixagem, né? Eu às vezes digo assim para Maílson tá controlando o som na cantata de Natal, mas ficou no som aqui na Central, na cantata da Páscoa. Tem até um vídeo dele no YouTube, assistam lá, sobre a cantata da Páscoa, muito bom, certo? E eu ouvindo ele, o som dele, a gente vai percebendo, vai criando, né, como nós podemos chamar, nossa referência, entendeu? Então, ouvindo o som dele, aí então assim mais ou menos é um som de um coral com orquestra. E eu vou buscar fazer com que o meu som seja pelo menos parecido com o que ele está fazendo. Porque é a referência de alguém que sabe passar o conhecimento, certo? Sem ficar o tempo todo ali criticando, né? Eu nunca recebi uma crítica de Maílson. Se eu já Crítica construtiva. Isso, mas se eu já ouvi alguma crítica mesmo sua, não me lembro. Agora, aquela crítica que eu faço e dá certo, ele diz, mano, faça assim. Né? Mas falou uma vez pra mim que aí, às vezes ele vai nas igrejas, os meninos ficam olhando assim, ele mixando assim.
E ele disse pra mim que eu não vejo você olhando pra mesa. É porque eu gosto de ouvir a mixagem dele, treinar o meu ouvido pra Exato. fazer o melhor pra Deus. É aquele servo, né? Como ele falou aqui, né? Tem que ter a referência, treinar pra servir. Exato. Então, meus amigos, é isso que que nós temos a passar para vocês nesse episódio, sobre servir, sobre estar ali, não porque eu quero ou porque eu amo apenas, mas é lembrar que você está ali por alguém. Você está ali primeiramente por Cristo, logo em seguida para servir aos irmãos da igreja, ao pastor, que é sua autoridade, ao seu líder, e em seguida aos irmãos da igreja, né? Não querendo tomar por um lado de dizer que você tem que trabalhar obrigatório, tem que ser ali. Não. Você tem que fazer com amor. Você tem que fazer por amor, você tem que fazer porque é apaixonado por aquilo ali. Se você em algum momento, tô desgostoso, tô triste, eu não quero, é por algum motivo que tem que ser maior. Eu passei no concurso, não posso mais estar aqui nesse horário. É porque Deus abriu uma porta de emprego e agora eu não posso estar mais no horário dos cultos. Aí tudo bem. Agora, se você está numa superficialidade espiritual, ao ponto de dizer que você está no som e aquilo está lhe atrapalhando, ou é culpa do som que você está dessa forma, não pode, certo? É você ter ali uma equipe, é você ter pessoas para lhe assistenciar, e 2 ou 3 ali na sua congregação, para que na terça-feira você controlando, na quinta você possa cultuar, né? Cultuar ali na adoração especificamente, não apenas no servir. E no domingo você esteja cultuando também, no outro domingo você controla, e assim ter essa rotatividade, ter essa escala, porque você tem que buscar cuidar de si primeiro para poder cuidar de alguém, certo? Então, Gilvan, mais alguma coisa a dizer? Algumas considerações finais aí para a gente poder terminar esse episódio. Já vai aqui 36 minutos falando sobre Amém. servo transformado, crente e salvo. Isso aí, muito bem. Né? Não adianta ser crente se não for para ir morar no céu, o nosso pastor Martim. Pois é, então eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, em nome do nosso pastor Martim, nosso pastor presidente, nosso pastor da congregação, pastor Reinaldo, e agradecer por esse espaço que ele nos dá de podermos servir na obra do Senhor com alegria e poder auxiliar vocês, os irmãos da igreja, vocês que controlam, vocês que cantam, tocam, pregam. Estamos aqui com este cronograma de assuntos que vamos estar vindo aí para poder servir a vocês, falando sobre quem sabe faz a mix. Não é só apenas mexer, mas é saber o que deve ser feito. Vamos, a partir de agora, deixar de achismo e trazermos para a realidade aquilo que precisa ser feito para otimizar o trabalho, o bom andamento da obra de Deus no culto. Mais alguma coisa, Gilvan? Amém. Isso mesmo, né? Vamos trabalhar para o Senhor, né? A gente até retomou assuntos do podcast passado, né? Mas é sempre buscando realmente para a gente aprender cada vez mais a trabalhar melhor para o Senhor, né? E sempre lembrando que nós estamos fazendo para o Senhor dos Senhores e sempre buscando fazer com que o nosso público ouçam bem, entendam o que está sendo falado e, como eu já falei, uma das emoções enormes que nós temos é ao terminar nosso trabalho, ver que pelo menos uma pessoa aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Ver uma pessoa aceitando, ver uma pessoa chorando, ver uma pessoa ali de olho fechado pensando, às vezes olhando assim para nada, a mensagem foi plantada. Amém. Mesmo se não tiver aceitado, mas temos a convicção de que foi plantado, Isso. de que recebeu, e o nosso trabalho não foi em vão, porque estamos fazendo para o Deus Todo-Poderoso. Amém? E eu quero avisar você que neste sábado, dia 22, às 14 horas, estarei na congregação de Potengi, setor 13, lá na Zona Norte de Natal, com um workshop Sonorização para Igrejas. Vamos falar sobre esse assunto e muito mais além desse assunto. Vamos mixar também lá, vai ter uma mixagenzinha lá ao vivo, se Deus quiser.
para a gente poder compartilhar com vocês durante 4 horas sobre sonorização da igreja. Vamos falar sobre tudo o que concerne a sonorização, desde a comunicação até a mixagem, certo? João, te agradeço. Deus abençoe. Um forte abraço. Amém, Continue filho. sendo essa Você pessoa também. especial que tem nos apoiado, tem nos ajudado no nosso ministério e tem feito um ótimo trabalho. Que quando eu falei para ele, se o pastor, se o chefe e a igreja não reclamar, então quem vem reclamar é porque acha que entende de som. Alguém, não, é porque eu senti isso, eu senti aquilo, tá uma falta disso, ou falta aquilo. Amém, irmão. Ore por nós e vamos se capacitar juntos para a gente poder fazer o melhor para Deus. Amém, Marcos. Bênção de Deus. Então, quero convidar ele para orar, para a gente encerrar esse episódio. Amém. E já lhe convidando para a próxima quinta-feira a gente conversar mais assuntos sobre como melhorar a nossa mixagem. Porque quem sabe faz a mix. Amém. Oremos. Pai amado, Deus eterno, Deus de infinita misericórdia, queremos, Deus, te agradecer por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui para te falar um pouco mais sobre ti, Deus maravilhoso. Que nós possamos, meu Deus, nos crescer mais no conhecimento para ti e fazer o melhor para a tua obra. Deus amado, bendito e eterno, que o Senhor possa nos ajudar a gente trabalhar e te servir melhor e sermos servos, todos nós, para o bom andamento da tua obra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Porque estamos aqui para servir a um corpo, né? Cada um de nós somos membros de um só corpo. Amém. E todos nós estamos buscando a salvação e se encontrarmos lá no céu. E a palavra que eu digo é Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E eu ainda vou inserir aqui mais uma palavra no meio do versículo. Não pode, mas eu vou colocar. E ouvir bem a palavra de Deus. Forte abraço, Deus te abençoe. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tchau. Até mais. Amém. Já foi um.